Igreja, a ler comigo em voz audível esse texto. Leamos a palavra do Senhor. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Que o Senhor nos ilumine e nos edifique. Esses versículos, o que nós acabamos de ler aqui, esta fala do profeta Natã ao rei Davi, faz parte de um momento em que Davi, olhando para o seu reinado e contemplando os feitos do Senhor na sua vida e a prosperidade que Deus lhe havia dado, Davi observa que ele recebeu do Senhor um palácio, uma casa maravilhosa para habitar, mas a arca do Senhor continuava na tenda. E aí ele resolve falar com o profeta Natã que ele deseja construir um templo, uma casa para guardar a arca, como símbolo de uma casa para Deus. E nesse momento, Natã também tem acha interessante a ideia, mas Deus fala com o profeta Natã para voltar a Davi, ao rei, e anunciar algumas coisas. E é interessante porque, de certa forma, eu me sinto não na habilidade, na capacidade, na crença, na fé, e na espiritualidade de Davi, quem sou eu, mas no chamado, porque no capítulo 7, versículo 8, ele vai trabalhar Deus falando na boca do profeta Natã, e Natã então transmite, dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E isto pode nos ajudar, isso corrobora para aquilo que vamos tratar hoje, a respeito da visão de Davi, que o seu reino não era um reino meritório, não era um reino, era um reino diferenciado, era um reino de Deus, com grandes promessas, como nós acabamos de ler, porque a continuidade do profeta é que você não construirá esse templo, mas eu levantarei depois de ti o teu filho e ele construirá. E ele fala que manterá o reinado de Davi para sempre. Olha o que nós acabamos de ler: na tua casa e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Nesta profecia, certamente Davi fica consciente de que o seu reino não é simplesmente um reino material, dele sim como um rei, mas Deus tinha algo muito maior, muito além para ser mostrado neste reino, que é o reino de Davi, apontando para o reino do Senhor. Nada neste mundo acontece por acaso, nada é desconexo. Todos os detalhes, tudo, Deus conduz e tem um propósito, Ele vai conduzindo para um propósito. Querendo o homem ou não, acreditando o homem ou não, nada acontece sem que haja um propósito. É necessário que a gente entenda que até mesmo os males que acontecem, as coisas ruins que acontecem, também tem não só o domínio de Deus, o governo de Deus, mas o propósito de Deus. No entanto, Ele faz isso de uma forma que só Ele sabe e pode fazer, de maneira que Ele usa o mal sem provocar o mal. E uma vez que lá em Adão e Eva havia o livre-arbítrio, Adão e Eva escolheram pecar, e quando eles escolheram pecar, o mal foi para o coração deles, e para que haja ordem na sociedade, Deus começou a limitar a maldade do coração do homem.
deixando alguns mais soltos, outros menos soltos, como no caso de Caim, que matou Abel, como no caso da sociedade, da comunidade que antecedeu o dilúvio, e a família de Noé dentro dessa comunidade. Então, dessa forma, Deus vai pondo freio ou soltando o freio da corrupção, da maldade, da iniquidade do coração do homem. E é desta forma que Deus vai governando. Deus não instiga, não endurece o coração do homem para que ele negue. Apenas tira a mão de sobre ele e ele vai agir segundo a sua própria vontade. Cada pessoa que nasceu, nasce e ainda nascerá como propósito de Deus, tudo e ninguém foge a este controle. Todas as pessoas. Aconteceu algo terrível. Um estupro, e a pessoa estuprada engravidou-se. Deus tem propósito. E Ele pode fazer um milagre e fazer dali uma grande bênção. Eu conheço uma jovem senhora, mãe de 2 filhos, hoje casada, mãe de 2 filhos, que ela nasceu sem ser programada pelos pais. Aconteceu, e pensa numa mulher santa, crente, envolvida, uma bênção por onde passa. Deus tem propósito em todas essas coisas e tudo vai conduzir para a glória do seu nome, tanto para a salvação como para a perdição. Quando a gente fala que Davi é o tipo de Jesus, só para a gente entender, assim, vou dar uma definição muito resumida, só para você ter uma noção, que tipo é a sombra do real. Eu gosto muito da interpretação da seguinte forma: imagine que você tem um facho de luz atrás de você, e você está entrando, mas não entrou. Tem uma parede, a sua sombra entrou. Então, quem está dentro vê que é uma pessoa, porque a sombra é de uma pessoa, mas não sabe qual pessoa é. Então, a sombra, ela é imperfeita até que você entre, e entrando a pessoa vai perceber que aquela sombra, então, era a sua, você que estava ali por trás. Então, quando fala de Davi como sendo tipo, está falando justamente de Davi como uma sombra, o seu reinado como uma sombra do reinado de Cristo, sendo o reinado de Davi imperfeito, lógico, com as suas falhas, mas o mandato de Deus, o seu governo sobre Davi, a maneira como ele conduziu e a maneira como Davi viu isso, apontando para este reino, o reino eterno. Muito bem, vamos dar seguimento. Olha, mais uma vez, entre Davi e Cristo há alguma semelhança. Jesus. Primeiro, a sua origem sem evidências. Vocês estão lembrados desse texto aqui de 1 Samuel 16, 6 a 13? É justamente aquele momento em que a gente para ler Bíblia. Não é isso? Vamos ler Bíblia? É melhor ler Bíblia do que eu ficar falando aqui. Então vamos ler Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 6 a 13. Por gentileza, a igreja leia soltando bem a voz. 1 Samuel 16, 6 a 13.
coisa maravilhosa. Veja, Samuel era um homem crente. Samuel é aquele que chega no final, ele chama o povo e diz assim, já está velho, e fala assim, aponta aí o dia que eu fiz alguma coisa contrário a vocês, que tenha cobrado demais. E aí o pessoal fala, não, o seu governo foi maravilhoso sobre nós. E ele olha, e quando ele olha o que diz o versículo 6, a parte B, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele olha, e aí vai passam os 7, e eu fico imaginando o coração de Samuel, né? É parecido quando você tem uma data para fazer alguma coisa, e você depende de outra, e vai passando o primeiro, passando o segundo, passando o terceiro, vai chegando no final, e aquilo não chegou ainda, você tem uma promessa que vai chegar, mas não chegou. O coração de Samuel, e agora? Não, tem mais um. É este improvável que Deus traz. Ele não tem nenhuma evidência como os demais. Tanto é que ele não está nem ali entre os irmãos. Ele está lá no pasto. Se você olhar Mateus 13, 55 a 57, depois João 1, 11 e depois 46, você verá também que Jesus passou por isso no seu nascimento, sem uma origem que o destacasse. Vamos lá para Mateus 13, 55 a 57. Vejam, olha a expressão, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Vamos lá para... E aí se escandalizavam dele. Vamos lá para João 1, 46, porque o 11 você sabe de cor. O 11 veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram o Senhor. Vamos lá, João 1, 46. Então você percebe que, assim como Davi sai do inesperado, do anonimato, e nós acabamos de ler no capítulo 7, eu citei isto, que Deus fala para Samuel, na segunda epístola, lembre-se que eu te tirei de trás da malhada, de trás da ovelha, ou seja, você não tem nenhuma evidência. Assim, Jesus também nasce de uma família de carpinteiro, alguém que vem de um local e o pessoal que conhece a lei diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Né? Pode vir uma coisa boa de lá? Então você tem essa semelhança na origem do seu reinado, tanto de Davi como de Jesus. Mas nós temos algumas semelhanças também com respeito aos seus inimigos, e aí envolve o Salmo 2, que a gente vai se prender mais nele agora, para depois irmos para o Novo Testamento. E o Salmo 2, Davi está falando do seu reinado, mas ao mesmo tempo que ele fala do seu reinado, ele fala do reinado de Jesus Cristo. Davi, ele enfrentou muita resistência interna e externa, assim como Jesus. Ele vivenciou turbulências
dentro do seu reinado de uma forma muito intensa, da mesma forma que Jesus também vivenciou. E por isso a gente pode claramente apontar que sim, Jesus é o perfeito da sombra que foi Davi. E a gente vai ver algumas coisinhas agora importantes. Vamos lá. Primeiro, Davi enfrentou fúria. Segundo, um ajuntamento, um motim, uma conspiração para até matar ou excluir, e um ódio. Embora isso seja atribuído a Jesus, que vai vir depois, mas aqui diretamente Davi está falando do seu reinado. E ele sabe que o seu reinado tem algo diferente. Olha só o Salmo 2 que diz no primeiro versículo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Veja, é uma coisa assim, estranha na humanidade, porque se aquela pessoa, principalmente se ela tem uma característica espiritual, ela não precisa fazer muita coisa para que as pessoas tenham ódio dela. Tem um ódio. E aqui está justamente anunciando que os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O versículo 2 é este ajuntamento, os reis da terra se levantam contra o Senhor. Aí nesse mesmo versículo tem a conspiração, porque o objetivo é os reis e os príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja uma coisa, nós sabemos que, nós acabamos de ler, que quem ungiu Davi foi Samuel, a mando de Deus. Então Davi também era ungido para ser rei. Mas agora, o que está sendo tratado é que Davi está dizendo numa profecia, talvez até mesmo inconsciente, apenas relatando, mas ele está dizendo que o seu reinado é um reinado diferente dos demais, a ponto de levantar-se contra Davi é levantar-se contra o Senhor. Não só isso, mas odiar Davi é odiar o Senhor Deus, porque o seu reinado tem a finalidade de dar continuidade a uma dinastia em que vai nascer o Messias. Vamos lembrar que, segundo Samuel, versículo 16, ele vai dizer que o seu reinado será para sempre. Como? Significa que ninguém mais tomaria. Você tem Saul. Saul foi o primeiro rei. Saul não deu continuidade. Foi tirado dele o trono e dado a Davi. E a partir de Davi, nunca mais seria tirado o trono, apontando justamente então para o Senhor. Os versículos seguintes, 4 a 9, você tem Deus se manifestando como supremo na boca de Davi, quando ele disse: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Zomba por quê? Porque o governo de Davi era rejeitado pelos seus, às vezes até familiares, e também por outros, e também o de Cristo. Tanto é que isso aqui é citado lá na frente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí você tem Deus agindo soberanamente no sentido de zombar, rir deles.
Deus é aquele que julga este reinado, porque este reinado, embora seja de Davi, é Deus que está por trás. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. É Deus que vai manter Davi ali, não é a sua habilidade. Embora ele tenha matado um gigante e falado assim, não, eu vou lá porque com a minha funda eu já matei um urso, já matei um leão e tudo mais, mas agora ele tem consciência de que tudo que ele está reinando ali é Deus nele. Está lembrado que nós lemos lá que quando acabou de ungir, o Espírito de Deus entrou nele? Então ele age agora no poder de Deus. Davi reina sob essa determinação no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E isto apontando para Jesus. Mas proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus mantém um relacionamento com Davi, apontando para Cristo, e no versículo 9, você tem 8 e 9, pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isto aponta para não ter fim o reinado, a dinastia de Davi. Esta é a questão. Então você tem, neste momento, Davi falando daquilo que Deus fez nele, através dele, e esta continuidade completa, plena, perfeita, revelada em Jesus. Agora, aqui, de forma muito intensa, é Jesus revelado. Isso é confirmado pelos apóstolos. Vamos lá para Atos agora? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper. Atos capítulo 4, a gente vê o cumprimento daquilo que foi o reinado de Davi na vida de Jesus. É interessante porque, domingo até falei sobre isso, né? A obra missionária só pode ser feita no poder do Espírito Santo. E isto pelo fato somos medrosos. Então, se alguém chegar e apertar com a gente acaba cedendo, né? Algumas pessoas, no tempo da perseguição ferrenha, da Inquisição, algumas pessoas que carregavam informações que poderia causar a morte de outras pessoas, chegaram a eliminar a sua própria vida, pensando na questão, se eu for apanhado, eu não sei se eu aguento o sofrimento sem abrir a boca. Então, para não abrir a boca e trazer mais pessoas, levar mais pessoas para ser mortas, então morra eu. Então, ele achava melhor pôr um fim na sua vida do que passar por uma tortura tão grande capaz de enfrentar. Então, levar alguém para lá. Quando o Espírito Santo age, olha só o que acontece. Pedro nega cá, agora Pedro diz, não, nós vamos continuar e vamos falar. A igreja está em oração, ele vai para o templo, reúne com o pessoal e começa a orar. A primeira coisa que ele faz é identificar, é declarar, é confessar que o nosso Deus é o soberano Criador. A oração, ela não começa dizendo assim, Senhor, olha para mim, olha o que estão fazendo comigo. Mas a primeira coisa que ele vai falar é, tu és soberano, tu criaste todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. Versículo 24, Deus conhece o futuro, olha só o que ele diz aqui nos versículos seguintes, que é o versículo 25 e 26, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está dizendo assim, que o Senhor permitiu isso e falou na boca do rei Davi, que era o tipo,
aquilo que aconteceria com o seu filho, e eles confirmam agora no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito pré-determinaram. Então você olha o reinado de Davi escrevendo um salmo e falando justamente o que iria acontecer com o Senhor Jesus. Ele se levanta contra o Senhor Jesus, que é o ungido, que é o Cristo, que é o Messias. É interessante porque Jesus Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Mas é a identificação como o ungido lá do próprio jardim, quando o Senhor prometeu, quando ele disse que nasceria é esse prometido que é o ungido, o Messias que viria. Agora ele vem, ele é padronizado dentro de um sofrimento profetizado e tipificado em Jesus. Então o ministério de Davi tem tudo a ver com o plano da redenção. É por isso que lá mais à frente você tem aquele episódio quando Azarias, o rei Azarias, morre. Atalia, a sua mãe, vai matar os seus netos. Ela assume o trono e vai matar os seus netos para tomar posse como rainha. E Jeoseba pega o pequenininho de Azarias e esconde. E isso remonta a fidelidade da promessa de Deus, porque se eliminasse os filhos de Azarias, estaria eliminando a sequência para o nascimento de Jesus. E é aqui que Deus mantém Davi dizendo: teu trono, a tua geração, a tua descendência, o trono será para sempre. E agora, em Jesus, nasce, ele passa por tudo isso como cumprimento daquilo que foi anunciado no reinado de Davi. Sempre. Sim, até eu coloquei, o próximo slide é sobre essa identificação, né? Mas só que antes um pouquinho, de você entrar nisso aí também, mas isso aí você tem, desde o início, não tem a ver com a criança em si, né? Mas é eliminando a criança mais fácil. Então você tem primeiro o assassinato de Caim, depois você tem Moisés, depois você tem Atalia, depois, quando nasce Jesus, você tem a morte dos meninos até 2 anos por Herodes. Então, sempre Satanás tentando eliminar o quê? A santa semente, a descendência. E sempre havendo aquela briga entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. E aí vem a questão que foi colocado ali a respeito de a identificação, né, de Jesus como filho de Davi, E aí, por favor, leiam, por gentileza, bem forte o que está escrito na tela.
Entenderam bem? Então, a identificação de Jesus no seu tempo era que ele era filho de Davi. Então, tudo se cumpre detalhadamente. E hoje eu estava estou terminando de ler o Evangelho de João. E João tem o cuidado de registrar assim: e fizeram isso com ele para cumprir-se as Escrituras. Aí diz assim: e foram lá, pediram ordem para quebrar as pernas de quem estava lá, porque não queria ficar no sábado. E aí então chegaram lá, aí quebraram a perna dos 2 ladrões. Quando foi quebrar a perna de Jesus, viu que ele estava morto, não quebrou, para cumprir as Escrituras, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os soldados repartiram a roupa de Jesus, e quando foram no manto que não tinha costura, resolveram, então, tudo era para cumprir, e lançaram sorte. Para cumprir as Escrituras, lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Então, todo detalhe, cada detalhe, tem tudo a ver com o plano da redenção. Gente, isto é de uma grandeza, sabe, isso é de uma grandeza, isso devia mover o nosso coração, e deve mover o nosso coração, a um deleite no Senhor. Sabe por quê? Porque, como a nossa irmã que está aqui hoje, a Denise, estava falando aqui hoje na nossa oração da manhã, se você pode vir, venha, é uma bênção. Se você tem disponibilidade, venha orar com a gente. Mas a gente só tem conhecimento de quem é Jesus depois que você experimenta Jesus. Então nós somos um povo privilegiado de ter revelado ao nosso coração que todos os detalhes da história, tudo está debaixo da mão de Deus, nada foge ao seu controle, e que cada detalhe que acontece comigo, seja bom ou ruim, tem um propósito específico abençoador para a minha vida. A gente precisa encher o nosso coração disso, e o processo disso é justamente nos aproximar mais desta visão do plano da redenção, nos fazendo mais parecidos com o nosso Redentor. Isto é maravilhoso. Então, Davi foi a sombra de Jesus, e nós somos transformados deste mundo e conformados à imagem do nosso Redentor. Nós precisamos nos parecer mais com Jesus. E como nós ficamos devendo nisso? É verdade? A gente precisa se parecer mais com Jesus. A gente precisa carregar o caráter de Jesus na nossa vida mais e mais. Sabe, eu estava vendo sobre, não sei se estava lendo ou vendo, sobre um dos missionários, não vou lembrar o nome dele agora. O final da sua vida foi de muito sofrimento. Ele era genro de Jonathan Edwards. Foi de muito sofrimento. Só que ele não queria reclamar da dor, porque para ele a dor do sofrimento tinha um propósito específico de Deus. Ele não queria correr o risco de desonrar o Senhor ao chorar pela dor que ele estava sofrendo. Não é pecado chorar, não, pode chorar à vontade se você for de chorar. Eu estou dizendo assim, ele tinha tanta convicção daquilo que estava acontecendo, com o propósito de Deus, ele estava tão em Deus que ele falou assim: eu não quero ficar murmurando, não quero ficar reclamando do meu sofrimento para não desonrar o meu Senhor. Porque ele sabia que se estava acontecendo com ele, era porque Deus havia colocado com um propósito específico. Então, todas as coisas, tudo conduz para o plano da redenção. Tudo direciona para Jesus Cristo. Aqueles que tiveram antes, como Davi, que apontava para Jesus, e nós
voltando então para o Senhor Jesus, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Alguém quer participar? Alguma dúvida? Algum comentário para a gente concluir? David Brenner, esse mesmo. Obrigado. Então vamos para apenas conclusão. Como eu disse, é só uma pincelada. Então você vai ter que começar a mergulhar mais nessa semelhança no reinado de Davi com o reinado de Jesus, e você vai se encantar. Deus determinou o nascimento, formação e o reinado de Davi cheio de falhas, para que da sua descendência se cumprisse a profecia sobre o Messias. Deixa eu dar só uma palavrinha aqui, porque é o seguinte, isso é tão profundo. Não tem a ver com Davi. Tanto é que Deus mandou registrar as falhas de Davi, e depois teve a coragem de mandar registrar assim: Davi é segundo o meu coração. Para dizer para você e para mim assim: não devo nada a vocês, nenhuma explicação a vocês, eu sou o que sou. Tem a ver comigo, não com Davi. Davi era imperfeito, mas Deus é perfeito. E quando Deus chama e Deus estabelece, Ele faz cumprir. E a glória é dele, somente dele. O reinado de Davi foi determinado por Deus para pregar o reinado de Jesus, o Rei Supremo sobre todos. Jesus foi anunciado nos detalhes do reinado de Davi. E a gente precisa aprender a ler isto. Sabe, você pode começar a olhar o Antigo Testamento e ver Jesus sendo apontado em muitas histórias. Você quer um exemplo? Qual a função daquele carneiro preso pelos chifres lá no sacrifício de Isaac? Foi o quê? Qual a função dele ali? Substituir Isaac. O que isso ensina? Sacrifício de um cordeiro substituindo. Jesus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, nos substituindo. Olha a arca. Fora da arca, morte, perdição. Dentro da arca, salvação. Não é que não era bom de nado, nadava bem, mergulhava bem, né? Subia na arca e mergulhava e voltava. Não. Entrou, eu fecho a porta. Deus fechou a porta. É Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que dirige. Então a salvação de Noé estava na arca e não nele. A arca, um tipo de Jesus Cristo. E assim por diante. Você pode ver que no Antigo Testamento tudo tem. Se não apontar para Cristo, então não é a palavra de Deus. Tudo aponta para Cristo. A gente precisa entender isso. Vamos melhorar nossa vida com o Senhor? Vamos buscar essa melhora? Vamos buscar ser mais parecido com Jesus e agradecer a Deus e começar a olhar as adversidades, como preguei domingo passado sobre o início da epístola de Tiago, referente ao sofrimento, sabendo que o Senhor tem propósito para a nossa vida, Ele governa, Ele pode tirar a hora que quiser, Ele pode dar o que quiser, Ele pode lhe fazer ou não fazer, é Ele que faz, é Ele que tem propósito, apenas clame com Ele, abra o coração, fale com Ele, coloque-se à disposição e sirva ao Senhor, que o mais Ele fará.